Muito bom. Ótimo. Bom, muito bem, 10:05, vamos começar, tá bem? Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês. Eu sei como é corrido, segunda-feira, né? Pleno horário de trabalho, mas é o que eu falo, às vezes a gente faz à noite, né, o pessoal reclama do trânsito, às vezes não dá para fazer à noite, tem os compromissos pós-trabalho. Durante o dia a gente concorre com a agenda ali do nosso trabalho, mas não deixa de ser um investimento, né? Às vezes a gente tem que parar um pouquinho para poder conversar, né, ouvir aí outros inputs do mercado para atualizar os nossos processos, poder compará-los, né, em relação ao que outras pessoas estão fazendo. Então, esse é o meu objetivo aqui, compartilhar com vocês o material, né, do meu ponto de vista. Depois, no final, vocês me falam, bastante rico em relação à situação geral da economia e o que nós podemos fazer em relação aos ajustes da política de crédito para a gente continuar crescendo, permitindo que a área comercial, né, atinja ali as suas metas, mas também que a nossa inadimplência fique sob controle, também. Então agora eu vou compartilhar. Bom dia, Demildo. Demildo sempre presente nos nossos eventos. Obrigada pela sua presença. Eu vou compartilhar então com vocês a tela e depois, ao final, as pessoas que desejarem receber esse material, eu vou deixar um contato de e-mail, vocês me peçam por e-mail e eu envio para vocês o PDF, tá bem? Então vamos lá. Só compartilhar minha tela e achar uma maneira de. Já estão vendo a minha tela? Sim, Sim? estamos. Ah, muito bem. Eventualmente eu vou parar para a gente poder ficar atualizando aqui, até a minha equipe de suporte se entender aqui. A gente teve que trocar o link, então eu peço para eles ficarem atualizando. Pronto. Opa, só um minutinho, gente, por favor.
Muito bom, vamos lá. Inicialmente, a gente chamou o workshop para a indústria alimentícia, né? Era uma forma de focar dentro do LinkedIn, mas o material que eu vou mostrar para vocês, ele perfeitamente pode ser adequado para toda a indústria e também, né, não deixa de ser uma boa prática para outros segmentos. Então, deixa eu me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, né, sou Cimeri 90, ali bastante presente no LinkedIn. Trabalho, estudo crédito há mais de 30 anos. Comecei nos bons, na época em que o analista de crédito era a profissão do futuro, lá em 1990. Olha aí, Ana, eu preciso de você. Permitir, pronto. É ela que entrou aqui. Sou sócia da MPA Gestão há mais de 10 anos. Né? Quando nós criamos a MPA, o objetivo era justamente esse, né? Fazer treinamentos, prestar serviços de consultoria. E desde então, eu venho aplicando esses conhecimentos de política de crédito, monitoramento de risco, análise de PJ, de pessoa física, de massificado, né? Motor de crédito e régua de cobrança. Isso faz parte do dia a dia da MPA por conta do nosso trabalho de consultoria. Bom, a MPA é a nossa metodologia, né? Tudo que a gente faz aqui dentro, mapeamento, planejamento e ação. Primeiro, então, a gente mapeia tudo que tem que mapear, decide ali o que vai fazer no P de planejamento e só depois a gente segue. Desde então, né, desde que nós abrimos a empresa há mais de 10 anos, a gente já treinou mais de 1.000 pessoas, os nossos cursos online, presencial ou presencialmente, através também de situações como essa que nós estamos fazendo aqui, de eventos como esse, e já passamos aí por diversos clientes, né? Inclusive os birôs, a gente tem uma ótima parceria com eles. Por vezes fizemos treinamento para a equipe deles, para os vendedores ou para clientes, empresas, indústrias, motor de crédito. Então, isso vai agregando ali a nossa visão em relação aos processos de crédito, né? Não é só a visão do credor, mas também de um único segmento, né? Foi de vários provedores de serviço e de vários segmentos. Então, nossa programação, nós vamos começar aqui com a visão geral de inadimplência no mercado, né? O objetivo aqui, eu vou compartilhar com vocês os indicadores da Serasa, a gente vai trabalhar um pouquinho neles. Depois, esses indicadores da Serasa, que são ótimos, eles são disponíveis lá no site da Serasa. Se alguém não souber como acessá-los, também basta me solicitar que eu mando o link para vocês e vocês podem fazer isso mensalmente, né? Que eles atualizam mensalmente. Depois a gente vai falar rapidamente como a indústria contrata profissionais de crédito versus demais segmentos e os pilares de uma política de crédito para obter equilíbrio entre faturamento e inadimplência. Então, a gente vai falar das restrições, das liminares, do SCR, ciclo operacional e limites de crédito. Tá bem? Vamos lá. Bom, primeiro vamos falar sobre a inadimplência aqui no Brasil, né? A Serasa, como eu disse, mensalmente, ela só me fala uma coisa, Ana, você vai conseguir, você está visualizando para poder autorizar? Sim, Alcimere. Tá bom, então eu vou deixar você com essa missão, não vou me preocupar mais. Muito bem. Então a Serasa, ela consegue mostrar para a gente a quantidade de empresas que estão inadimplentes, o valor total de dívidas que essas empresas possuem, né? Então tem uma tabela histórica aí, acho que de alguns anos. Eu fiz a média de 2022 e a média de 2023 mensal para que a gente possa comparar e mensalmente eu coloquei aqui a última informação que é de março de 2024. Então como é que eu leio esse quadro, né? Vou começar por PME, que fica mais fácil, depois eu volto aqui. Então, primeiro que ela tem essa segmentação, grandes empresas, médias empresas e PMEs. E aí já algo que a gente tem que pensar. Se na minha empresa a maior parte dos meus clientes estão nesse grupo, nesse ou nesse. Então, para PMEs, nós temos aqui o saldo em março de 6 milhões e 293 mil empresas negativadas. Essas empresas possuem 43 milhões de dívidas, o que totaliza 115 bilhões de reais, né? Uma média ali de quase 7 dívidas por pequena e média empresa,
um ticket médio ali de R$ 2.635. Então, se eu tenho, se o meu público-alvo são as pequenas e médias empresas, acompanhar esse indicador e comparar como é que ele cresce em relação a como a inadimplência cresce, é algo que a gente precisa fazer para poder balizar isso com o mercado, né? Não para nos conformarmos, claro, mas para entender como isso está se comportando e a gente retroalimenta o processo de crédito. Então, aqui, a gente percebe que isso, em relação a 2022, cresceu, né? Em relação a 2023, subiu um pouquinho, mas ele continua ali numa uma crescente, né? Deu uma estabilizada, mas não é mais um crescimento tão expressivo quanto foi de outros anos para 2022, mas mesmo assim, esse número não baixa, né? Acho que essa é a mensagem desse quadro. Então, aqui a Serasa ficou mais fácil de ver porque ela coloca em milhões, 5.900.000, mas aqui em médias empresas isso então daria 24 mil, né? Eu tenho uma média aqui de 6 milhões desse lado, 24 mil empresas em média negativadas de médias empresas, né? Claro que o interessante aqui é a média da quantidade de dívidas nessas empresas. Elas têm limites maiores, maior relacionamento com outros fornecedores e, consequentemente, também a capacidade de endividamento delas é maior, né? Assim como a capacidade de endividamento de grandes empresas também é maior, olha, 57 dívidas por CNPJ. Isso mostra, assim, o desafio. Quando a gente entra numa dessas empresas, a concorrência em termos de cobrança é muito grande, né? Tem muita dívida, muita gente cobrando o mesmo CNPJ. E, obviamente, né, o total da dívida e o ticket médio também se eleva. Então, aqui, em todos os segmentos, nós não temos tendência de baixa, né? Se mantém ali indicador que não abaixa de jeito nenhum. Aqui até subiu um pouquinho nas médias empresas. Quando a gente fala de setor, aí também começa a ficar interessante para a gente. Então, das empresas que estão negativadas, 20% das dívidas são de bancos e cartões, ou seja, produtos financeiros. Nós temos aí as utilities, que são as empresas de água, luz, energia, telefonia está destacado aqui do lado, varejo, que não é ali, né, o ponto forte das empresas, desse tipo de empresa, mas o interessante é aqui, ó, serviços e outros. Então, a indústria, ela entra aqui em outros segmentos. Então, olha que interessante, né? 28, quase arredondando aqui, 30% das negativações que essas empresas possuem foram feitas por outros setores e dentre eles a indústria. O que é importante aqui? É esse nível, claro, de relacionamento bancário. Então, assim, identificar, lá na frente nós vamos ver isso, né? Se 20% das dívidas são de bancos, quando eu estou fazendo o processo de crédito, entender como essa empresa está em relação a produtos financeiros pode ser uma chave para ajudar a manter aquela análise de crédito, né? Sabe, estender um pouquinho a elasticidade daquela análise de crédito. Então, isso a gente vai ver lá na frente, por isso que eu trouxe esse slide aqui para destacar essa informação. Bom, então, serviços 28% e outros 28,9%. Bom, em relação ali às recuperações judiciais, né, que tiram o sono de boa parte dos analistas de crédito, principalmente em relação às empresas maiores, também o número não é um número, o número também tem uma tendência de alta, né? A gente passou aqui, se eu pegar, vamos começar pelas recuperações judiciais, né, que foram aprovadas, foram 58 empresas em 2022, passou para 95 e 23, e em abril a gente encerrou com 128. Ou seja, nós teve um aumento aqui considerável em relação ao há 2 anos. Isso acontece em todos os setores, né? Independentemente do porte da empresa, essa também é uma tendência de alta. E isso é interessante porque no processo de crédito, mais adiante, nós vamos falar de, eventualmente, como é que a gente tenta mitigar esse risco da recuperação judicial.
Claro que não tem mágica, né? Eventualmente ali o mercado inteiro é surpreendido por uma situação de RJ, mas é o que a gente fala, a RJ ela não acontece da noite para o dia. Então a gente tem sim mecanismos de mitigar esse risco lá na frente. E aqui, assim, por mais, né, que às vezes, poxa, mas só 128, né, em relação ao que a gente tem de mercado, mas é que quando acontece uma RJ, o prejuízo, ele é significativo, né, para gente. Bom, ainda em relação ao mercado, uma outra coisa que é interessante é o seguinte, a gente tem então lá atrás o tipo de restrição, o tipo de restrição que essa empresa tem, né? Então, quem são os segmentos que fazem, então se é banco, são outros, são as empresas de serviço, e eu preciso entender qual é o perfil do meu cliente, o quanto que ele consome disso, onde é que ele está para eu poder começar a tomar ações preventivas. Aqui eu tenho uma informação importante. Então, como é que eu leio essa informação da Serasa? É demanda por crédito. Então, a base 100 é uma questão estável. Se eu estou acima de 100, mostra um aumento nessa procura por crédito e abaixo, uma retração, né? Então, o que a gente verifica é que praticamente todas as empresas, em março, teve um aumento considerável, manteve-se em abril. Então, o que isso significa? Que a gente vai ter os clientes batendo a nossa porta, querendo mais prazo, querendo crédito, e eu preciso só olhar isso junto com as outras informações que nós vimos até agora, né? Então, aqui é o ponto desse nosso evento, né? Tenho demanda por crédito, tenho demanda que tem possibilidade de aumentar meu faturamento, mas eu tenho o outro lado, que são todas aqueles apontamentos de restrição, de entrada de novas restrições, de aumento de RJ, de falência, enfim. E uma outra informação que eu tenho aqui é essa evolução do comércio. Porque, embora a indústria, né, talvez não diretamente, o nosso cliente não é o cliente final, mas automaticamente os indicadores do comércio afetam o nosso cliente, que afeta o nosso resultado. Então, isso é algo também que a gente precisa monitorar e ter em mente. Então, nós estamos aqui, né, boa parte voltados para o segmento de alimentos, eu tenho aqui uma pequena retração, né, num número aqui, então, assim, uma questão de estabilidade. Eu tenho mais demanda de crédito e aqui no mercado eu tenho essa questão de uma certa retração, mas vamos dizer assim, né, nada tão significativo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho que olhar muito para o ciclo operacional deste cliente que está me solicitando crédito, já que o mercado final dele ali, se ele está mais estável. Então, eu preciso entender essa demanda dele de crédito, porque ele faz essa demanda, porque ele tem que atender um segmento específico, né? Então, não tem como eu não olhar para esse mercado, o mercado final do meu cliente, para eu fazer esse exercício aqui na ponta. Então, essa foi a nossa questão em relação a esse pano de fundo, vamos dizer assim, da inadimplência, tá bem? Então, como eu disse, todos esses indicadores é aberto, gente, assim, é muito legal. A gente tem as planilhas, eu tenho ali um banco de dados que eu vou acrescentando a cada mês para eu fazer os meus estudos, retroalimentar os nossos clientes, fazer as postagens no LinkedIn, entender o que está acontecendo. Então, essa é algo, uma boa prática, vamos dizer assim, do nosso processo ali diário de crédito, necessário, inclusive para as nossas orientações e decisões em relação a alterações da nossa política, na política de crédito ou até mesmo das regras de cobrança. Bom, então toda hora eu vou falar isso porque é o objetivo do nosso evento, né? É o faturamento, equilibrar faturamento com eh, inadimplência. Então, a gente viu um lado de inadimplência que impacta nos nossos atrasos ou ajuda a justificá-los, e aqui eu tenho o lado do nosso potencial de clientes. Então, o site do governo de empresas também é um outro site bem bacana, com muita informação, e ele nos mostra as empresas que estão ativas. Então, esse aqui, vamos dizer, é o nosso mercado, né? Eu tenho hoje 9.200.000 empresas ativas, dessas, 1,5 milhão a mais de 20 anos.
né? Acho interessante que ó, a quantidade de EPPs que a gente tem há mais de 20 anos. Ah, opa, entre 10 e 20 anos, 22%, entre 5 e 10 anos, 25%. Então, eu tenho parte dessas empresas aqui no mercado, as que sobreviveram, né, a mais ali de 5 anos. E tenho as informações aqui de baixo. Ó, só em 2024 foram 79 mil empresas, 59 mil microempresas e 11 mil EPPs. Né? Eu sempre digo que o Brasil cresce em pequenas e médias empresas. Quantidade não é todo dia que nasce uma empresa grande no nosso país. Né? E isso é importante porque isso dentro da nossa política de crédito, a gente está lá monitorando, dizendo que tipo de empresa nós queremos, a gente quer ou não quer trabalhar com MEI, nós queremos ou não queremos trabalhar com empresas recém-constituídas. Então, quando a gente olha o mercado, toda decisão que a gente toma dentro da política, ou ela aborda um público e exclui outro. Então, eu sempre preciso olhar para isso também. Né? O que, que eu estou deixando de fora da minha política? Olha só, então não tem problema nenhum. A gente decide, por exemplo, que trabalha acima de 3 anos e significa que eu deixo essas empresas aqui. Se eu trabalho há menos de um ano, eu deixo essa última empresa aqui. Né? É só para a gente ter isso mapeado. E também, a gente também vai ver isso um pouquinho mais lá na frente, mas toda hora que eu faço a configuração dentro da política, é algo que eu tenho que compartilhar com uma empresa, né? Que eu sempre falo, a política de crédito, ela não é da empresa. É a política de crédito, ela é opa, ela não é da área de crédito, ela é da empresa. Então, eu preciso compartilhar para que todo mundo tenha ciência do que nós estamos incluindo, do que estamos deixando de fora. Bom, eu não falei, mas no final a gente vai ter um espaço para perguntas também. Então, depois a gente fala sobre as dúvidas de vocês e comentários. Bom, o tempo de fundação. Eu separei aqui essa de MEI. Então, aqui não tem MEI e aqui eu deixei o MEI, porque o MEI é um fenômeno, né, no nosso país. Então, é interessante a gente olhar a quantidade de MEI. Então, tem várias empresas que falam, não trabalho com MEI, e ok, não tem problema nenhum, é só para a gente entender qual é o tamanho desse universo. Eu confesso que fiquei bem surpresa quando eu olhei no, lá na receita, né, identifiquei esses MEIs, mas talvez seja alguém que optou, né, fez a opção de MEI e manteve o CNPJ, porque o MEI não é uma lei tão antiga assim. Então, provavelmente deve ter sido isso. Eu revi o levantamento, é assim que está lá. É uma quantidade pequena, como não poderia deixar de ser, mas de qualquer forma é o que consta lá no site do governo, tá bem? Então, de novo, nós temos aqui ó, 11,8, quase 12 milhões de MEIs ativos em nosso país. Bom, e por que que a gente está falando isso, né? Porque é o seguinte, a nossa base, ela de clientes, né? A base de clientes, na verdade, de todas as empresas, ela é formada por cada pedido novo que entra na nossa base. Então, a médio e longo prazo, os clientes que eu estou aprovando, que eu aprovei há um ano, que eu aprovei 2 meses, enfim, ele vai impactar ali o perfil geral da minha base. Então, vou dar um exemplo aqui, que foi um exemplo de um cliente nosso. Em 2016, né, cerca de 32% da base era formado por clientes com menos de 6 meses. Não era algo que eles tinham na política como restrição, isso veio ao longo do tempo, de forma que, ao final, eles chegaram aqui com 43% da base formada por empresas, claro, que na data de entrada do pedido tinham mais de 6 meses, tá bom? É assim que a gente monta esse cálculo para voltar no tempo. Então, eu entro lá por exemplo, se eu receber uma base, eu entro na data de cadastro, menos a data de fundação, e a gente consegue entender se naquela data de aprovação, eh, qual era o período de fundação de cada um dos CNPJs que entraram na empresa. Bom, e isso fez com que, ao longo do tempo, a base fosse se alterando, né? Então, assim, antes era uma base formada prioritariamente por empresas com mais de 5 anos, e claramente, se a todo período você vai aprovando, né, entra naquela base uma quantidade, 35, né?
mais de 30%, claro que em 5 anos a composição da sua base vai ser diferente. Então, no ano 1, a gente tinha uma maior relevância aqui de empresas acima de 5 anos, e no ano 5 eh, essa curva praticamente invertida. E isso acontece com tudo, com segmento, com porte, e daí a importância que nós temos de fazer a gestão desse portfólio. Porque às vezes a inadimplência está ali batendo e a gente não consegue explicar o porquê que ela está acontecendo. A gente até reforça a questão da análise ali pontual, né? A gente tem isso, falo isso para o pessoal dos cursos lá de análise de PJ. Gente, assim, a gente pode fazer uma análise de PJ sensacional, isoladamente. Só que se a gente não avaliar o portfólio, pode ser que só esse exercício isolado ele não resolva o todo. Então, esse é um aspecto. Bom, aqui, né, só uma representação gráfica do quanto que aquelas empresas recém-constituídas representaram do faturamento. Então, em 2021, 35% do faturamento era originado com empresas que tinham menos de 6 meses de fundação. Bom, e qual que é o problema, né? Não tem problema nenhum. Aliás, não, tem muitos problemas. O problema é o seguinte: primeiro que é uma questão de concentração. E aí é um levantamento, é algo que sempre preocupa. A concentração sempre nos preocupa. E mesmo que fala assim, ah, Mary, mas na minha empresa a gente só tem empresa acima de 20 anos. Tá bom, se a gente vê o quanto que o Brasil cresce, a forma que o Brasil cresce, isso obrigatoriamente implica em dizer que essa empresa não está crescendo ou ela não está ali explorando outros mercados. Então, sempre tem um outro lado que a gente precisa avaliar. Mas o grande problema aqui foi que até as empresas com menos de 6 meses, que historicamente têm um resultado inferior às empresas com mais tempo no mercado, isso por conta da experiência desse administrador, eh, enfim, né, dessa maturidade mesmo do negócio, um resultado que já não era bom em 2016, então as empresas recém-constituídas lá em 2016 já tinham um resultado ruim, 81%, e ele piorou 10 pontos percentuais. Então, assim, o que era ruim ficou pior. E esse cenário, a gente entra na empresa para entender o resultado que ela teve, e isso acaba explicando muito do resultado que se teve. Então, bate lá para, deixa eu só voltar aqui, para reavaliar essa política e redirecionar essa equipe comercial, porque era um cuidado que não que não se tinha. Então, alguém pode dizer o seguinte: nossa, mas isso é muito básico. Sim, de fato, para algumas pessoas pode ser básico, mas ainda é uma realidade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, sobre a contratação, isso que era uma indústria, a forma como a indústria gere o processo de crédito. E às vezes ainda dá espaço para situações como essa. Deixa eu só tomar uma aguinha. Nós também, né, uma outra forma de você entender como é que está a mudança, né, como que a sua base está se transformando, é você olhar o perfil do porte dessas empresas, né? Nesta empresa, quando a gente também avaliava a questão do porte, também tinha uma relação direta com o risco. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, proporção de risco é um cálculo que eu faço que é quanto que aquela empresa, né, ela participa do faturamento versus quanto que ela participa ali dos vencidos. Então, claramente, se for um, então é uma questão proporcional. Abaixo de um é positivo, né? Ou seja, ela participa muito mais do meu faturamento do que da minha inadimplência, e acima de um é, é negativa, ou seja, ela participa muito mais dali dos meus problemas do que da minha receita. Então, aqui a SA, nesta empresa, que eram as empresas mais antigas, tranquilo, né? Eram 2,7% do faturamento e só 1,3% ali de vencidos, então 0,52. E a gente fez isso para todo mundo, identificando que aqui, de fato, as pequenas e médias empresas eram as empresas que mais impactavam o resultado, somando com aquele aspecto de que uma boa parte delas ainda eram recém-constituídas. Então, é quase uma tempestade perfeita para dar ruim ali na cobrança. Então, eu preciso ponderar essas questões
lá no princípio da aprovação de crédito, para que isso fique, para que a gente tenha um crescimento saudável, né? Aqui só numa forma gráfica, para ficar bem fácil a visualização. Bom, com isso, o que que a gente tem? Isso é a realidade de boa parte das empresas, pelo menos que chegam até nós aqui, né, na MPA. Eu mostrei aquele quadro de clientes para vocês, então, em resumo, e considerando essas questões de mercado, o que que a gente percebe? Que os clientes antigos, então aquelas empresas com mais de 20 anos, com mais de 10 anos, principalmente a indústria, né, que tem uma indústria que já é com muito tempo de mercado, claramente tem clientes ali, eu já peguei empresas de 80 anos, 40 anos, que têm clientes na base desde então. Então, os clientes antigos, muitas vezes, eles sustentam os indicadores de performance. Então, assim, às vezes a gente fala assim, ah, mas a minha inadimplência é 1%. Na média final é 1%. Mas como eu começo a quebrar, eu vejo que eu tenho empresa que é 0,3 e outra que é 4, 5. Qual que é o problema? Se eu cresço nessas que são 4 e 5. Então, esse é um ponto de atenção. Como é que esse crescimento está se dando dentro da minha empresa? Eu cresço em qual patamar de risco? É como eu fiz aquele gráfico, aquele do balãozinho, né? Cada vez a gente coloca para dentro da cesta qual é o perfil desse novo ser, dessa nova empresa, desse novo cliente, CPF ou CNPJ que está entrando na minha cesta. Os novos clientes são representados basicamente por pequena e média empresa. Eu mostrei para vocês a realidade do país, né? Não nasce tudo de uma empresa nova. Então, não tem jeito, são as pequenas e médias empresas que movimentam o país e que movimentam as nossas carteiras de clientes também, né? A gente também tem ali um cenário que muitas vezes a política comercial ela não conversa com esses processos de crédito e cobrança. Então está ali o comercial, por exemplo, muitas vezes preparando ali a sua estratégia, vendo aqueles números de empresas que estão surgindo, de quais segmentos, de como para onde está indo esse país, e nós estamos ali mais conservados dentro do nosso histórico de crédito e cobrança. Então, muitas vezes esses processos não conflitam e a gente tem resultados como a inadimplência subindo ou indicadores, ou inadimplência subindo ou problemas com relação a conflitos com a área comercial, por exemplo. Eh, Também eu acredito que a gente tem algumas faltas de oportunidade, né? A gente acaba impactando falta de oportunidade quando esse processo de política comercial e crédito ele tem ali algum tipo de ruído. A gente vai ver daqui a pouquinho que o mercado, né? Eu já vi vagas sendo publicadas por empresas para contratar um profissional de crédito, que a vaga diz o seguinte: o profissional de crédito irá suportar, irá contribuir, irá ajudar a área comercial. Tipo, não era só uma questão que fala assim, ah, gente, mas é óbvio. Não é óbvio. Tanto não é óbvio que muitas vagas hoje em dia inclui essa necessidade dentro, como um novo perfil ali do processo de crédito, eh, do processo de crédito como parte da atividade desse profissional de crédito, né, internamente ali, quando ele começar a assumir suas funções. Bom, então e aí, né? A gente tem um mercado extremamente desafiador. Até publiquei esse slide lá no LinkedIn, porque assim, não existe, né? Acho que a gente não teve um tempo. Eu comecei a trabalhar com crédito em 1990 e não existe, eu não me lembro de um período em que a gente possa dizer que o mercado não era desafiador. Mesmo quando a gente enfrentou um período de crescimento, nós tínhamos os desafios dentro do crédito, os desafios de criar esses novos grupos de controle, de trabalhar com esse cenário, de não perder essa oportunidade, né? Não perder aquele bom de crescimento, como é que enfrentar outros, entender como os novos mercados estavam se desenvolvendo. Então, ele sempre é desafiador. Eu falei, se não for, você analisa de novo que você vai encontrar ali alguma oportunidade dentro da sua empresa. E, basicamente, no mercado desafiador, eu tenho que focar nesses três pontos, né? Ou é tecnologia, porque a tecnologia hoje eu falo sempre, meus clientes é um funcionário que você tem que contratar, pessoas, porque no fim do dia são elas que executam, desde que façam, trabalhem na política, que trabalham ali na mesa, que fazem monitoramentos, KPIs, então as pessoas fazem acontecer.
e os processos que nós temos que ter. Então, aqui, para o nosso workshop, a gente vai focar em. Eu vou passar agora por pessoas e depois a gente fala de processos, já que nós estamos aqui falando. O nosso objetivo era falar dos pilares da política de crédito e que a política de crédito é um processo. Então, vamos focar em pessoas rapidamente. Como que a indústria contrata profissionais de crédito versus outros segmentos, né? Eu fiz um evento em que eu mostrei o histórico do nosso mercado de crédito. Então, desde lá de 1990, que eu pude até eu participei, né, efetivamente disso, quando nós não, o mercado era muito fechado, a gente só tinha crédito para grandes empresas, praticamente não tínhamos tecnologia, tínhamos um cenário de inflação que as pessoas de hoje em dia não têm ideia do que significa aquilo, do que significava. Hã, Depois a gente passou por um período de estabilidade com o Plano Real, várias questões de mercado, até mesmo situações como a compra da Serasa pela Experian, a formação da BVS, a reorganização da SPC Brasil, a entrada do COD, depois vieram as fintechs. Tudo isso muda muda vários processos e não é diferente no nosso processo de crédito. Então, eu fiz essa análise, né, mostrei essa evolução e, em paralelo a isso, esse papel do profissional de crédito. E é incrível, às vezes, quando a gente vê empresas que ainda estão lá nos anos 90, como se ela tivesse fechado os olhos para todas essas alterações de mercado que aconteceram nos últimos 30 anos. Muito bem, então o que, que a gente fez aqui? E, gente, é muito legal isso porque, assim, não sou eu, né, Mary, que estou falando isso. É um trabalho que nós fazemos dentro da MPA. O que que a gente faz? A gente tem lá os alertas do LinkedIn, do Google, para vagas de profissionais de crédito e cobrança. E nós mapeamos essas vagas. Então, assim, eu sei, eu vou lá, né? Hoje eu já fiz muito isso, mas hoje a Ana que está aqui me ajuda. Então, a gente tem lá uma tabela, um banco de dados já, e eu coloco então a empresa, então quem é o nome da empresa, né, está publicando a vaga. E lógico, eu faço uma segmentação, banco, serviços, indústrias, fintech, né, essas que estão aqui. E eu vejo cargo e cada uma daquelas especificações de linha são categorizadas. Então, nessa data aqui, a gente tinha 1.411, mas hoje ela já aumentou um pouquinho mais, de vagas de linha a linha. Então, com isso, a gente consegue ter uma ideia, não, ter claramente a informação, o que é que o mercado está solicitando como habilidade para esse profissional de crédito. Isso serve para muitas coisas, né? Muito além das nossas publicações do LinkedIn, mas ele é um verdadeiro manual, assim, para um analista que hoje ele é analista pleno, por exemplo, e ele quer mirar em ser sênior, um pouquinho mais adiante, se tornar um gerente, ele tem que saber o que, que o mercado está pedindo e o que, obviamente, ele tem que fazer para chegar naquele objetivo, né, de forma bastante clara. O outro grande benefício, claramente, é ele ah, alinhar ali o seu currículo com essas demandas. Então, às vezes eu recebo currículo, né, eu recebo muito currículo na internet, o pessoal às vezes escreve assim, 10 anos de experiência. Eu falei, gente, ninguém é promovido por decurso de prazo. Então, assim, se você é o melhor do mundo em fazer algo que hoje o mercado já nem faz mais, essa habilidade já não serve. Então, os 10 anos acabam não sendo algo atrativo para o seu novo contratante. Passo que outras habilidades, sim, né, elas são necessárias. Então, aqui, só para a gente dar uma olhada, tem outra informação interessante aqui, né? Que é a quantidade diferente de segmentos. Então, eu faço esse exercício desde 2017. E antes, a concentração de contratantes entre banco e serviço financeiro era muito maior do que é hoje. A cada período, a gente tem até que ir abrindo ali novas categorizações, porque outros segmentos começam a entender a necessidade de ter profissionais de crédito, de rever o seu processo de crédito. Por quê? Toda vez que a gente dá prazo, a gente dá crédito, né? Deu prazo, deu crédito. Muito bem. O perfil desses analistas, então, dessas 220 vagas que estão mapeadas, 79 aqui, então a gente tem uma maioria absoluta de cargos com mais responsabilidade, né? Então, isso é algo interessante. O mercado tem
exigido mais desse analista de crédito. Isso também é fato. Então, vamos olhar aqui em detalhes essas habilidades. Então, aqui foram as habilidades que eu acabei categorizando. Então, peguei aquelas 1.400, a gente olha linha por linha, tem ali uma opção. Então, sei lá, analista precisa fazer análise PJ, então é análise de crédito. Ah, analista precisa conhecer os birôs, é análise de crédito. Então, eu fui fazendo isso linha por linha. Inclusive, esse estudo, ele está disponível, então também, quem quiser esse estudo, basta nos solicitar, tá bom? Ali pelos meus contatos e no final também vou deixar. É, a gente tem prazer em compartilhar esse tipo de informação. Então, vamos olhar aqui como é esse processo. Então, análise de crédito, 22% e 19%. Eu até digo o seguinte: se você é um ótimo analista de crédito, eu falo parabéns. Aí você já tem 19% de tudo que o mercado pede. Então, olha só como ficou difícil a vida do profissional de crédito. O outro item é política e estratégia de crédito. Então, aumentou consideravelmente a necessidade do analista, né, do profissional de crédito, conhecer política e estratégia de crédito. Por quê? Cada vez mais, né, eu falei, a gente não vai falar de tecnologia aqui, mas cada vez mais a tecnologia tem alterado esse processo de crédito. E no próximo slide a gente compara a indústria com outro, porque a forma como a indústria contrata está diretamente relacionado à falta de uso de tecnologia nos seus processos de crédito. Bom, gestão e treinamento e desenvolvimento, 15%, ou seja, o analista, além dele ser um cara que tem que conhecer análise, tem que conhecer política e estratégia de crédito, ele tem que ter capacidade ali de gestão, treinamento, desenvolver as pessoas e o seu autodesenvolvimento. O monitoramento de risco é um item que cada vez mais ele tem acrescido em alguns setores, ele é o principal item, né? Em alguns setores essa proporção ela se altera, né? As proporções aqui se alteram, mas ele está presente em praticamente todos os segmentos, maior ou menor proporção. Então, foi um pouco o que eu falei lá no começo, essa gestão de portfólio que a gente precisa fazer, né? Que os bancos sempre fizeram muito bem, mas que outros segmentos entendem a necessidade que isso precisa ser feito, né? Não tem mais, a política ela não pode estar escrita na pedra, né? Ela tem que entender todo aquele cenário que a gente mostrou. Então, faz parte do gestor de crédito estar olhando para isso com esses olhos. Olha aqui que interessante, interação com clientes e outras áreas. Aqui entra aquela questão do comercial que eu falei para vocês, né? Então, assim, não dá mais para ter aquele discurso, ai, sabe como é, né? Comercial e crédito. A gente não tem mais espaço para isso. Bom, aí comitê, outras alternativas, criação de KPIs, análise de balanço, em alguns segmentos ela ainda é bastante significativa, né? Principalmente quando o prazo é longo ou o valor também é muito elevado e ainda usa-se análise de balanço, né? Inclusive hoje a gente começa a nossa turma, outra turma de análise de balanço às 19 horas aqui na MPA. Bom, gestão de garantias, inovação e conhecimento ou busca de soluções também, né, começa ali a aparecer. Conhecimento, crédito, produto e novos negócios. É interessantíssimo isso, que cada vez mais a área de crédito ela tem sido chamada para participar de assuntos mais estratégicos dentro da empresa. É o que eu falo, a gente está deixando de ser uma área operacional e tornando-se uma área mais estratégica. Aqui eu dividi isso por segmento. Então, nós hoje estamos falando de indústria, vou focar aqui na indústria e depois eu até mostro as empresas, as principais indústrias alimentícias que estavam publicadas, então não estou usando nenhuma informação que não é, que é sigilosa ou vou ter algum problema, tá bom? Uma vez que publico a vaga é pública e aí não tem problema da gente mencionar. Então, política e estratégia de crédito. A indústria pede 9% só dos 100%, enquanto, por exemplo, uma fintech, 24%, enquanto os bancos, 15%, até o agronegócio, até os outros, tudo é maior do que a indústria. E assim você fala assim, poxa, Mary, mas o banco tem que ser isso mesmo, né? Porque o banco dá crédito, perfeito, é isso mesmo. Só que quando a gente tem um processo e a gente quer melhorar, a gente olha para quem?
né? Para quem é excelente no que faz. Então, eu tenho que olhar o banco, mesmo eu não sendo banco. Claro que muitas questões que o banco consegue aplicar não faz sentido. Se a sua empresa tem 30 pedidos por mês, poxa, não faz sentido, às vezes, você usar um motor de crédito. Por quê? Porque é muito pouco, o custo-benefício talvez não compense. Mas outros aspectos, sim. Né? Talvez outra coisa você consiga olhar para o mercado e falar, tá bom, realmente eu olhei, avaliei, não se aplica, tá tudo certo. O monitoramento de risco, 7,5%. Então, de novo, gente, olha quando eu olho para os outros segmentos, isso é tão baixo. Então, assim, quando a indústria está dentro daquele outros que negativa 28%, né, dos clientes das empresas, parte também é um pouco por conta disso. Né? A gente precisa reinventar essas questões, né? Trazer esse nível de excelência para os nossos processos de crédito dentro da indústria. E, de novo, não sou eu que estou dizendo, são os levantamentos. Então, análise de crédito, claro, o principal, e a indústria tem outras atividades, né? Então, às vezes, até por conta daquele processo de crédito não ocupar o tempo todo daquele analista, ele faz diversas outras coisas, e aí você acaba contratando esse cliente, desculpa, esse analista, que ele acaba sendo ali mais generalista. E de novo, não tem problema. Às vezes você fala assim, não, eu não tenho mesmo, não tenho, não faz parte aqui do nosso escopo trazer um mega especialista. Tem formas de você resolver isso, talvez você, né, contrate uma consultoria, a gente faz isso, mas no mercado tem ótimos profissionais que faz isso, deixa ali tudo desenhadinho e essa pessoa executa, porque talvez não vai vir dela as alterações todas que têm acontecido no mercado por conta do perfil desse profissional, tá bem? Que eu deixei mais claro. Aqui eu coloquei as empresas, ó, Bunge, Furados, Cargill, foram as empresas que publicaram vagas que nós mapeamos aqui, tá bom? Então, quando eu comparo com uma fintech, claramente eu tenho quase uma pirâmide invertida ali, né? A fintech está ali num ponto extremo de high-tech, né? De usando ali, por isso que eles focam muito na política e na estratégia de crédito. Por quê? Porque o processo ali do cara e crachá, ele já foi resolvido pela tecnologia. O que eles precisam são de pessoas que façam os ajustes ali os ajustes né, do processo dele. Então, poxa, está entrando pedido, tal, olha, isso aqui está dando ruim, eu estou monitorando, vamos lá e faz um ajuste. Eu tenho gente olhando para essa casa de máquinas e direcionando para onde esse navio vai. Né? Não necessariamente eu estou ali cuidando do check-in, por quê? Porque esse processo já está todo automatizado. Né? Tá bom, de novo, pode ser que o nível de automatização das fintechs pode não se adequar à indústria, mas tem muita coisa que a gente pode aprender com eles e olhar para que o nosso processo saia lá dos anos 90, chegue aí pelo menos ali em 2010, né? Dá uma avançada. Muito bem. E é assim, e é muito interessante como era antes o foco, quando eu falei, a gente começou a fazer esse processo já faz algum tempo. Pena que inicialmente ele não era tão organizado como ele passou a ser, nesse processo de monitoramento. Então, antes o foco era fazer análise, né? Era isso, você era analista de crédito, senta aqui, faz análise desse pedido, emite um parecer e passa para frente. Hoje, isso não é mais suficiente. As vagas falam o seguinte: você faz a análise, passa para frente e também faz a gestão. Entende aonde esse cliente está inserido. A sua decisão, ela também ela vai depender do resultado desse, ah, desse grupo de clientes dentro do seu portfólio. Então, vou dar um exemplo, né? Eu sempre faço ali uma provocação de quantos clientes bons a gente precisa para cobrir um cliente ruim. Então, o que que isso quer dizer, né? Se você está ali num mês que a sua área precisa bater a meta de vendas, por exemplo. Se você tem um bom processo interno de gestão, ao invés de você procurar, Ana, está entrando mais uma pessoa, né? Ao invés de você procurar na bacia das almas os pedidos que foram rejeitados, não, você vai entender o seguinte: cada pedido, esse pedido tem um risco X. A minha base já é composta, em grande parte, ou ela tem um perfil de composição de risco X, Y, Z. Eu estou com essa composição de risco para onde a minha inadimplência está indo. Né? É isso que eu digo que a inadimplência pode ser planejada, porque ela vai se dar do risco geral de composição
do seu portfólio. Então, às vezes, seu portfólio já está ali, como aquela empresa, né, que cada mês foi colocando um cliente ruim, ruim não, com alto risco, no final, poxa, a gente está em uma inadimplência que já está muito acima da média, muito provavelmente não. O caso dela, ela foi, inclusive, quase entrou em RJ. Eh, então, aqui você vai dizer o seguinte: olha, nós temos uma composição de risco que está ok, nossa inadimplência está ali, a composição. Esse é um cliente que entra nessa faixa de alto risco, mas os outros clientes de médio e baixo risco, por mais que esse processo não que ele dê ruim, né, alguma coisa ruim aconteça, o meu indicador final, ele vai continuar dentro da meta. Então, eu ter esse tipo de discussão com a área comercial, com o meu diretor financeiro, ele é muito mais estratégico do que simplesmente a gente ir lá e tentar ver isoladamente um pedido, a situação dele ali de mercado, enfim. Então, isso era algo, uma prática que a gente fazia muito. O meu último trabalho corporativo, né, foi quando era Nextel ainda, e a gente fazia muito isso, principalmente em épocas de emissão de bolsa, né, de atualização de bolsa e tudo mais. A Nextel era uma empresa listada na bolsa, né, nos Estados Unidos, e o, o, o market share, né, o revenue, era um item que constava, era um indicador importante para fins de bolsa. Então, não bater uma meta de vendas, não atingir uma meta lá de market share, era um ponto muito crítico, assim como, claro, da inadimplência. Então, se eu tinha um cenário, um controle como esse de inadimplência, eu podia dizer o seguinte: minhas reuniões lá com o nosso VP era o seguinte: João, olha só, essa é a nossa situação, como nós estamos nos comportando, e a gente comporta assim mais X% de clientes com alto risco, porque a nossa composição geral tá legal. E lógico que depois de aprovado isso, ele fala, muito bem, pega a cobrança agora e a gente olha esse cliente de uma forma mais rígida na cobrança. Né? Que isso também é uma coisa que não acontece na indústria. A indústria, ela tem a maior parte dela, a gente não me leve a mal, mas a maior parte dela tem aquele RP super famoso, né, que é o Excel. Então, todo dia a cobrança recebe ali uma lista, organiza do maior para o menor e começa de novo, sem se atentar a toda essa história que nós estamos contando aqui. Né? A gente não vai falar de cobrança hoje, que não era o foco, mas também, né, é um outro processo que a indústria carece de melhorias. Então, no final aqui, o que a gente tem antes, o crédito e a cobrança eram áreas extremamente operacionais e agora elas são mais estratégicas. Né? É o que eu falo, o crédito é a ferramenta mais poderosa que existe para contribuir com o aumento do faturamento. Mas, claramente, isso precisa vir com de uma série de cuidados, né? E de gestão. Então, antes o foco era o recebimento, agora o foco é a eficiência, porque se só a cobrança, fala assim, mas a minha cobrança é excelente, tá ótimo. Então a gente vai partir para a eficiência, quer saber quanto que ela custa, se esse cliente se mantém, né? Tudo mais. Então, sempre tem espaço para a gente melhorar. Bom, e aqui eu trouxe essa provocação, na verdade, porque é o seguinte: em 2014, dois doutores lá de Oxford, também já falei várias vezes sobre isso lá no meu LinkedIn, o estudo indica que ele fez um estudo de 792 profissões com uma tendência de serem eliminadas nos próximos 20 anos. Então, como o estudo é de 2014, hoje nós estamos em 2024, ou seja, se foram 10 anos, ainda faltam 10 anos para acabar com o processo de crédito. Claro que ele não vai, mas ele vai se transformar, considerando, né, todo essas evoluções. Mas só para vocês terem uma ideia, todos esses processos aqui fazem parte, né, do processo de crédito, então política de crédito, validar documento, efetuar consulta, buscar referência, renda, localização, histórico. Então, tudo que não está em laranja já existe solução de automação. Então, tudo. Né? Você pode, sua empresa pode não ter, mas já existe no mercado solução de automação para isso. Então, esse é um ponto que, assim, são mais 10 anos pela frente. Então, a minha leitura é que, de fato, isso ele vai eliminar, sim, o cara e crachá totalmente, não faz mais sentido isso. Mas esse crédito ele vai
acabar absorvendo outras funções, né? E eu digo que o mercado, ai, já vou pegar aqui não, está muito mais na frente. O mercado eh, tem sinalizado isso, né? Pega ali as vagas que são, a forma como as vagas são escritas mostram a abrangência eh, desse, dessa função, né? Desse cargo. Bom, e a cobrança? Só para passar bem rapidinho, da mesma forma que o crédito também tem as questões relacionadas à forma como o mercado contrata o crédito, isso também tem se estendido à cobrança. Então, lá vai a pessoa ter que desenvolver, implementar estratégicas e políticas de cobrança por meio de análises e estratégias baseadas em dados. Então, os dados, né, o novo petróleo, ele está aqui e está com a gente, né? Na nossa base, são a nossa base, a forma como esses clientes se comportam. Não tem, gente, uma decisão que eu possa tomar na política de crédito sem olhar esse histórico, né? Vou mostrar um pouquinho mais para vocês isso. E aí você fala assim, mas isso é óbvio. Desculpa, mas não é óbvio. Mas isso é o dia a dia que a gente verifica. Se é óbvio para você, parabéns, mas ainda não é óbvio. Construir os relatórios gerenciais, visão chave para a gestão de carteiras, canais, fornecedores. Então, assim como eu tenho lá no crédito, entender todo aquele processo. Então, por exemplo, nesta empresa que teve a questão lá dos recém-constituídos, o que a gente fez foi criar todo um processo para tratar esse cliente, porque a gente não podia simplesmente criar uma política falando a partir de hoje a gente não vende mais aqui. Não ia quebrar a empresa. Até porque a indústria tem algumas características, né, que são bem interessantes, que era o caso deles. Eles já haviam acabado de fazer um investimento na planta. E com isso, eles tinham que produzir uma quantidade mínima, senão o custo unitário da produção seria maior até do que a própria inadimplência. Então não dava para fazer isso, eu tinha que conviver com aquele risco, né? Nós tivemos que encontrar uma solução para que aquela empresa convivesse com aquele risco e claramente aí a gente chama o pessoal de cobrança para ajudar. Então, parametrizar jornadas de relacionamento, cada micro momento do cliente nas fases, micro momento, achei bem interessante essa frase, né, nas fases de cobrança, assim como régua de comunicação. Então, a gente tem visto, ao invés de régua de cobrança, régua de comunicação, régua de relacionamento. Então, a cobrança é uma extensão do comercial e isso não é mais uma coisa só para ficar no papel, né? Já passa a ser um fato. Antecipar tendências e construir melhorias e automações. E aí, como eu disse, cada vez mais a gente identifica esse protagonismo da área de crédito e cobrança, né? Isso é bem legal. E isso mostra que todo mundo tem que ficar atento, né? Então, aqui nesse fórum, a gente tem as pessoas que são gestores, nós temos os analistas de crédito, não sei se veio mais algum provedor de solução que a gente contratou, mas nós somos um. Então, todo mundo precisa estar atento a isso. Se eu entendo que desta forma o mercado está ali com essa sinalização e eu vou contratar um profissional de crédito, deixa eu dar uma olhada nesse perfil de vaga para eu trazer um profissional, porque eu quero que o meu processo se transforme. Se você é o profissional de crédito, você também tem que estar atento a isso, né? Infelizmente, não vão ser mais os 10 anos, né? Os 10 anos você vai ter que acrescentar ali aquelas habilidades para que todo mundo fique na mesma página, né? É a mesma coisa os provedores de solução, né? Eles também precisam se renovar. Você sabe que a gente fez um trabalho, né, para um dos birôs, eu mencionei com vocês, a gente treinou os vendedores e a gente fez umas perguntas, várias perguntas ao longo do treinamento ali, e uma delas era qual era a principal dificuldade desses vendedores. E olha, nós temos hoje um mercado extremamente competitivo, né? Só de birô nós temos 5 que são os gestores do cadastro positivo. Então, a gente tem ali a Serasa, vou falar por ordem assim, aleatória, tá? Serasa, Boa Vista, o SBC Brasil, a Accord e a Transúnio, que recentemente não, há um ano e pouquinho também tornou-se gestora dos dados do cadastro positivo. E a maior dificuldade deles não era a concorrência, era justamente a falta de conhecimento técnico dos profissionais de crédito fora do segmento financeiro. Então, quando a gente não conhece, o que que a gente faz? A gente vai para discutir preço. Então, o fato de não se conhecer acaba sendo um problema, porque às vezes está te impedindo de contratar ali produtos que poderiam te contribuir nessa questão
toda que a gente vem falando até agora, né? Os birôs são realmente verdadeiros parceiros nossos ali no dia a dia e eles podem ir muito além ali de mostrar restrição, né? Eu já vi pessoas assim, senta do lado de uma analista, a gente fala, por exemplo, de score, a pessoa fala o seguinte: ah, mas eu não confio no score. Ah, mas eu não confio nesse faturamento presumido. Então, não é uma questão de a gente confiar, né? As empresas são prioritariamente 5 grandes bancos de dados gigantescos, trabalham com dados. O que a gente precisa ver é a aderência, né? Tem score que pode ser mais ou menos aderente para a sua operação, né? Isso sim, faturamento, a mesma coisa. Então, toda uma vez que eu testo, eu valido e aí eu uso, né? É mais assim que a gente deveria contratar birôs de crédito e não por preço, né? Que muitas vezes é o que a gente faz. Então, eu falo, você fala mais de como a solução irá melhorar o seu processo ou de preço. Tá aí uma lição. Eu até falo para os nossos alunos, assim, ou também para os nossos clientes de consultoria, quando a gente todo ano faz uma agenda aí para você. Então, são 5 birôs, então tá bom. Eu vou ao longo do ano fazer uma reunião com cada um. Mesmo que eu tenha o meu birô A, deixa eu chamar o B, o C, o D e o E para ver o que que ele tem. Me surpreenda, né? Pode falar, olha, eu estou super satisfeita com o meu birô, mas eu quero ver o que que você tem, que você pode contribuir com a minha operação, né? Fala das suas dores. E é muito bom a gente fazer isso enquanto nós somos prospects, né? Dá para fazer alguns backtests. Eu incentivo as pessoas a fazerem isso. Bom, vamos lá, uma hora de. Já estou aqui uma hora falando. Vocês estão vindo, vindo, vindo. A gente tem então ali, a gente falou sobre a visão geral de inadimplência no mercado, né? Para quem chegou um pouquinho mais tarde, eu mostrei eh, os indicadores da Serasa, né, em relação ao tipo de empresa que é negativado, que setor que negativa as empresas, tudo mais. Depois a gente começou a falar aí nos últimos instantes como a indústria contrata profissionais de crédito e agora nós vamos falar de pilares da política de crédito, né, para ter esse equilíbrio entre faturamento e inadimplência, tá bom? Então vamos começar aqui pelo peso das restrições, das benditas ou malditas liminares. A gente fala um pouquinho do SCR e depois de ciclo operacional. Então, aqui as restrições, então a gente tem esse mapa de restrição, né? A restrição ela sempre deve levar em consideração o porte da empresa. Claramente, eu tenho uma tolerância muito menor para restrição para as pequenas e médias empresas. O tempo de fundação. Então, é inadmissível uma empresa que começou ali menos de um ano já ter restrição, né? Então, a gente olha para ela de uma forma bem mais conservadora. E os sócios. Então, quanto menor o porte, menor o tempo de fundação. Então, aí o meu radar está totalmente vinculado aos sócios. A gente também faz um contraponto com o histórico positivo, do cadastro positivo. Tem muita gente na indústria ainda que não usa, embora em algumas indústrias, né, vocês possam contar ali com as associações. Então, a CIS, por exemplo, que tem um relatório sensacional, acho que é um dos melhores que tem no mercado. Então, é possível que vocês vejam ali como é que esse cliente, principalmente se ele for novo, independente de novo, antigo, ele está se comportando com outros parceiros. Então, isso sem dúvida ajuda muito. Porém, quando a gente começou lá no comecinho, vocês lembram que eu mencionei a questão de quem negativa, qual segmento negativa as indústrias, né? Então, o banco está lá com 30%. Então, é muito bom a gente olhar para o nosso segmento, mas foi como eu disse, olhar o relacionamento bancário desses potenciais clientes, principalmente novos, é algo que potencializa e ajuda muito no nosso processo de contenção de risco. E depois, o tipo e causa da restrição, claro. Eu costumo dizer que a gente tem 3 tipos de restrições. A gente tem algumas que são realmente problemas operacionais, a gente tem problemas de caixa, que é realmente o mais grave, e problemas judiciais, né? Principalmente ali a questão das ações trabalhistas, né? No Brasil, assim, a CLT realmente é muito difícil uma empresa que tem funcionário e talvez não tenha ali uma ação. Bom, aqui então, como é que a gente vai seguir aqui? Então, o tipo de restrição já falei. Um item que é fundamental é essa relevância
do produto ou serviço, né? Então, assim, uma empresa ela pode ter restrição no mercado, porém o que a sua empresa fornece é tão essencial para ela que eventualmente ela tem inadimplência no mercado e mas continua pagando. Então, isso é um ponto importante. O tempo de fundação e a restrição dos sócios. Então, deixa a gente vir aqui. Então, por exemplo de problemas operacionais, tá bom? Perdoe-me aqui pelo exemplo, né, 2015, tão obsoleto, mas ele é tão redondinho, esse print. Assim que eu achar outro de outra empresa, eu coloco aqui. Mas aqui, para deixar bem claro, tem uma empresa, a gente fez isso, acho que era em 2018, nessa consulta, 3 anos, esse print. Então, ela teve um protesto isolado lá de 2015. E eu sei que é isolado por conta do tempo, né? Então, esse é um problema operacional. A gente tem hoje a questão do protesto, né? Muitas empresas às vezes deixam no banco aquele processo de protesto automático com 7 dias, 10 dias, e isso às vezes acaba gerando alguma restrição por problemas operacionais. O fato é que eu nunca devo olhar única e exclusivamente uma única informação. Eu tenho um universo onde isso está contido, né? E isso é importante porque num país em que nós temos 6,2 milhões de empresas negativadas, a gente quase que precisa de um outro Brasil para bater meta de venda se a gente quiser aquele cliente tão redondinho, né? Então, tá bom, eu vou olhar para a restrição. Não sou, de forma alguma, não tem como. Esse é um caso, por exemplo, que a gente não tem como relevar. Porque eu olho a quantidade de protestos que essa empresa tem, inclusive ali mais recentes, a quantidade de cheques sem fundos, que do meu ponto de vista é a restrição mais grave que existe. Claro, cada vez mais nós temos menos cheques, mas quando eles se apresentam, eles continuam assim sendo graves, porque eles demonstram ali a falta total de crédito bancário, assim, o cara já foi tudo, né? Já foi o limite, já foram todos. E se for um cheque de R$ 30 ainda, como a área comercial fala, aí só piora, né? Então, o cheque realmente é algo bastante crítico. Ela tinha pendências financeiras e, embora tivesse ali algum comportamento positivo de pagamento, esse histórico definitivamente não era suficiente para cobrir essas questões negativas. Então, aqui, evidentemente, nós tínhamos um problema de caixa, né? Não tem como a gente iniciar um relacionamento com uma empresa que tem uma situação dessa, né? A situação seria muito crítica. Por fim, essa daqui já é um outro exemplo bastante positivo em que ela tem ações judiciais e nenhum outro tipo de restrição. Então, salvo se a sua empresa pretende comprar essa empresa, né? Esse é um resultado que a gente consegue continuar convivendo no curto prazo, né? Esse é uma leitura que a gente faz aqui desses clientes. Então, isso é importante porque na nossa configuração de política de crédito, tem coisas que eu tenho que rejeitar de imediato, porque isso faz com que a área comercial né, acelere aquilo, é que eu sempre falo, não também é uma resposta, e quanto antes a gente tem um não, melhor ainda, porque a gente já corre para o próximo. E algumas questões a gente tem que direcionar isso para a mesa, porque o analista tem que ponderar isso com todas as outras informações positivas que a gente falou lá atrás. É o porte, é o tempo de empresa, é o nível de relevância do que está comprando, está vendendo, é, as informações do cadastro positivo, é o histórico, enfim, tem uma série de coisas que ela vai ponderar para que a gente faça essa decisão, né? Quem me segue aqui, eu fiz uma publicação de um estudo que a gente fez que foi muito interessante. Nós fizemos um estudo sobre os clientes que eram rejeitados na empresa. Então, a gente pegou cerca de 70 mil pedidos por motivos diferentes de restrições, tá? Depois eu faço porque que eu estou fazendo um link com isso. E foi interessante, porque nós tínhamos uma política de crédito que tinha ali uma certa exigência e nós rejeitávamos muitos pedidos por outros motivos que não restrição. A gente fez um estudo com o Biro que ele mostrou que 6 meses depois e 18 meses depois daquela restrição, 18 meses depois, 47% dos clientes não tinham apresentado restrições naquele período. Ou seja, nós identificamos que a regra que existia dentro da empresa era extremamente, ela não estava mitigando o risco, porque aqueles clientes continuaram bons pagadores no mercado por 18 meses. E esse cliente precisava ficar na base 4 meses para se pagar. O resto disso a gente administrava.
Ou seja, então eu fui lá e alterei a minha política fazendo esse teste. Então é isso que a gente recomenda. Às vezes você tinha uma situação lá atrás, deixa eu ver até onde a gente pode ir, porque pode te dar um direcionamento em relação à questão de que tipo de restrição você eventualmente pode relevar, tá bem? Ou se não, isso também serviu. Eu falei que eu rejeitei 47% não tinham, mas 53% tinham. A gente também olhou e ajustou a política e falou: olha só, primeiro deu parabéns para o crédito, porque mesmo a empresa não tendo restrição, ou o cliente, que também era pessoa física, nós rejeitamos por conta de algum indício. Então a gente voltou para aprender com essa experiência. Então, essa é um dos estudos ou um dos processos que a gente consegue fazer com os birôs, tá? Não estou dizendo aqui para a gente aprovar cliente com restrição, estou dizendo que a gente precisa entender isso, como é que esse universo, de fato, se desdobra dentro da nossa empresa, qual que é o comportamento. Isso ajuda, inclusive, eh, nas questões com o comercial, né? A gente explica por A mais B os motivos, né? Então, está aqui a solução, né? O motivo é, esses clientes que tiveram essa situação, por exemplo, vou dar um exemplo, um protesto. Tá bom, deixa eu puxar todo mundo que teve um protesto que foi aprovado, como é que houve esse comportamento, né? Não é tão direto assim, mas de qualquer maneira é isso, a gente pegar o que a gente rejeita, o que nós estamos avaliando ali no processo, às vezes fazer esse estudo junto com os birôs de mercado para voltar no tempo e entender como é que aquela decisão poderia ter sido diferente, ou reforçar que aquela decisão está certa. Também. Então, hoje, de novo, com 6 milhões de empresas rejeitadas, é quase como se a gente tivesse que olhar ali dentro, olhar de novo para ver quem é que eventualmente tem uma chance de seguir adiante. Bom, por falar em restrição, a gente tem essa questão das liminares, né? Acho que boa parte de vocês já ouviu falar sobre isso, que alguns juízes têm concedido liminar às pessoas físicas e jurídicas, né? Elas recorrem para que as suas restrições deixem de ser apresentadas. E dependendo da liminar, porque precisa ser escrito ali, né? Tem que estar muito claro, ela abrange um ou mais birôs, às vezes todos os birôs, às vezes não abrange o SEMPROT e às vezes inclui o SEMPROT também, tá bom? Então, eu fiz uma enquete sobre isso no LinkedIn e aí as pessoas disseram, mas a Serasa, quando vem escrito assim ou quando vem escrito assado. Então, assim, oficialmente a Serasa não reconhece isso, né? Hoje ela diz, inclusive por conta das ações que já foram que ela já sofreu, ela não pode indicar no seu relatório qualquer indício de que haja liminar para aquele CPF ou CNPJ, né? Da mesma forma, o SEMPROT, ele também, muitas vezes, ele é obrigado menos do que os birôs, porque, como eu disse, você tem que redigir corretamente a liminar para que eles possam aceitar. Mas, de qualquer maneira, mais de 432 liminares, né? Olha aqui, ó, suprimiram 76 bilhões em protestos. É um absurdo essa condição, mas isso é um fato, né? Recentemente eu almocei com o Elias, né, que ele é o presidente nacional do ANBC, né, da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, e esse tem sido um assunto bastante discutido entre eles para identificar uma forma de se derrubar esse tipo de situação, né? O próprio o SEMPROT, né, o IEPTB, eles já conseguiram reduzir, liminar aqui, ó, algumas derrubadas, né, revogações. Eu até coloquei aqui, ó. Isso aqui está no site, tá, do SEMPROT. Acho que eu até coloquei aqui o link para que vocês possam ver. Então, por exemplo, do Piauí, né, foram 61 recebidas, 3 bilhões, 3 revogadas. Em Pernambuco, 32 foram revogadas. Aqui na Paraíba, 19. Então, assim, existe um movimento para isso, mas essa indústria de limpa-nome, de liminares, ela nos persegue, né? Já perseguia antes, mas isso acabou se transformando ali num, tá mais pulverizado, vamos dizer assim, né? Ah, muito bem. Aqui São Paulo, né? 51 foram revogadas, 4,73 bi. Então, assim, só pela quantidade, né, de valores, a gente percebe que, principalmente empresas com valores mais altos. Mas eu hoje assessoro uma fintech de pessoa física e trabalho com pessoa física. Tudo bem, o ticket médio está ali em torno de 8 mil, e isso também tem sido uma prática. A gente tem mais ou menos
1,5% da base com clientes com essa informação. E a gente só sabe disso na hora de negativar, porque dependendo do birô que você negativa, está escrito lá que não é aceita, ele não aceita restrições, né, para aquele CPF. Então, isso faz parte, não é só grandes contas que fazem isso, mas infelizmente isso já chegou até num patamar de pessoa física, tá bom? Ah, o Credit Hub, ele divulgou recentemente que hoje ele demonstra isso, liminares para remoção de protesto. Ele diz que tem essa informação. E a minha leitura para isso é o seguinte: o Credit Hub, ele é quase um aplicativo, né? Ele não é um birô, ele simplesmente ele é um hub, como o nome diz, né? Ele busca informações de várias empresas, principalmente dos protestos, né? Primeiro nível ali que você vê é protesto. E ele traz isso. Então, como ainda é um aplicativo, é uma empresa com uma baixa, vamos dizer assim, visibilidade, o Credit Hub não está inserido na maior, ainda não está inserido nas liminares, né? Com essa campanha toda que eles têm feito, pode ser que em breve eles sejam. Então, esse é o problema. Então, pode ser, eu não encontrei nenhuma ainda no meu acesso lá, eu estou quase fazendo uma assinatura deles para eu poder identificar isso, mas o que a pessoa que vende me mostrou é que aparece exatamente desta forma. Vou deixar o nome aqui, caso vocês queiram pesquisar, tá bem? Bom, mas aí você fala assim, tá bom, Mary, tudo isso a gente já sabe, a gente resolve como? Bom, gente, aí a solução é a seguinte, inclusive na minha enquete do LinkedIn lá, várias pessoas retornaram e as respostas variam bem em cima disso, né? As associações resolvem bem, então para todo mundo que tem a CISP aqui, não é possível que um cliente que tenha mais de 90 dias em aberto com um dos clientes não tenha nenhum tipo de restrição, né? A gente sabe que a gente conhecendo um pouco do mercado das réguas de cobrança, essa régua de cobrança não deixa que uma empresa com mais de 90 dias não tenha um apontamento. Vamos combinar. Depois, a gente também tem a questão do cadastro positivo. Então, eu vou olhar no cadastro positivo para eu ver se bate alguma coisa aqui. Eu vou mostrar para vocês qual é a minha visão, tá? Da MPA, como é que a gente tem orientado os nossos clientes nesse sentido. E a terceira, que é algo que eu acredito que seja uma boa saída, é o SCR do Sisbacen, que há cerca de 2 anos hoje existe essa possibilidade de utilização, né, por outros segmentos. Tem ali umas regras, mas precisa acontecer. Então, o SR é o banco lá a base de dados do Banco Central e ela mostra absolutamente, não tem como negar, todas as informações de débitos com operações financeiras. Então, são instituições financeiras e operações de cartão de crédito que estão lá disponíveis no Banco Central. Nós temos, cada um de nós, como pessoa física, se nós entrarmos lá no Gov, você consegue ver qual que é o seu relatório, mas as empresas também já conseguem fazer isso, porque é uma informação que pode ser utilizada, né? No final tem uma regra, eu vou colocar aqui quais são as regras, mas existe isso lá. Então, o que que você vai enxergar dentro do SCR e como, na minha visão, isso ajuda a mitigar o risco das liminares? Então, e também como é que isso ajuda na questão da análise de crédito, né? De novo, lembre que lá no começo eu mostrei que das restrições que são das indústrias, das empresas, 28% vem de bancos. Ou seja, em algum momento, aqueles 28% estiveram aqui, eles começaram aqui, né, com o valor total de limite de crédito, depois foram para as tomadas, foram para o endividamento, foram para o valor vencido, está lá naquela restrição, tá bom? Então, se eu tenho uma forma de acessar isso antes que isso vire uma restrição, isso pode ser algo que me ajuda no processo de crédito. Ana, tem umas pessoas que têm pedido de entrar, tá bom? Você está aí no comando, né? Bom, então vamos lá. Sim, Mary. Tá bom. Valor total de limite de crédito aprovado e não utilizado. Então, você vai ver lá claramente. Deixa eu ver se já está aqui. Eu vou mostrar para vocês esses dois slides. Vou ficar mesclando só para vocês entenderem. Olha, aqui eu tenho, quem conhece um pouquinho mais de tecnologia, a forma como essa informação entra ali no motor de crédito, né? Como é que a gente consegue ter acesso a ela? Então, ele vai mostrar o seguinte: ele vai mostrar todas ó, o valor total de limite de crédito que está aprovado e não foi utilizado. Então, ele fala assim, ó, limites de crédito, crédito a liberar.
87.074. Tá bom? Ele vai dizer todas as operações, esses valores que estão ali aprovados para aquele cliente, tá bom? Bom, isso é bom, né? Porque, por exemplo, você está ali analisando uma empresa que de repente você nunca viu, tem ali, às vezes, né, qual é a situação, e você olha para o mercado de bancos e verifica quanto tempo essa empresa, com quantos bancos ela tem relacionamento, e quanto que ela tem aprovado, ou seja, já passou ali pelo crivo de alguém, no caso, um banco. O valor total das operações são tomadas, então a gente vai identificar o total de crédito que foi tomado, e aí eu consigo saber, então tá aqui, olha, valor total, o que está para vencer até 30 dias, se eventualmente aqui é o que está a vencer, ó, o que vai vencer em 31,60, de 61 a 90, 91 a 120, acima de 120, de 360. E o que tem vencido da mesma forma. Esse cliente, no caso, não tem nada vencido, só tem operações a vencer. Né? Ele mostra aqui do lado o que existe de total de créditos e aqui o que ele já tem tomado. Né? Então, vai vencer aqui até do 181 mil, ele até 30 dias vai vencer 177, e aí depois, tá? Aqui ele põe tudo junto, é o que está vencido ou vencido até 14 dias. Ele coloca tudo isso no mesmo bucket. Então, eu sei o total. Uma vez que eu sei o faturamento dessa empresa, eu posso ter uma boa ideia de qual é o nível de. Ah, antes disso, bom, eu posso dizer qual é o nível de comprometimento, né, que parcela daquela renda ou que parcela daquele faturamento da empresa está comprometido com operações bancárias. Né? E você também sabe a composição desse endividamento. Então, uma coisa é uma empresa ter, por exemplo, 30% de comprometimento e todo esse 30% ser com cheque especial, por exemplo. É complicado, né? Porque o cheque especial é uma dívida de, é uma dívida cara, não é uma dívida planejada. Então, se você está olhando uma empresa, não tem nenhuma restrição no mercado, mas você olha que ela tem 30, 40% no cheque especial, a gente sabe quanto que é complicado essa seara. E se essa é uma empresa de grande porte, então aí a gente tem um problema maior. Por quê? Porque uma empresa de grande porte, ela tem acesso a outras linhas de crédito. Isso obrigatoriamente ele tem que ir para a mesa, o analista tem que olhar aquilo com muito cuidado, porque isso pode te antecipar, inclusive, uma RJ. É que eu falei, a RJ não nasce da noite para o dia. Você nasce, como é que o endividamento vai, né? Você tem lá as operações, essa operação de crédito mais barata, ela é consumida, aí você entra no cheque especial e aquilo vira uma pedala de um jeito que o resultado não é um resultado bacana. Então, você sabe a composição, se tem valor vencido, então, se empresas em atraso de produtos bancários, é um sinal de alerta. Principalmente se ela for uma pequena e média empresa, gente, porque a pequena e média empresa ela precisa do banco para o seu capital de giro. Via de regra, né, quase nenhuma delas tem capital de giro próprio. Então, se ela deve produtos bancários, essa não é uma informação que só a gente vê, os bancos já veem há tempos. Qualquer problema que ela tiver, uma restrição, alguma coisa assim, ela pode sofrer uma asfixia, né, nesse crédito bancário. E isso causa um efeito cadeia de inadimplência. Tá bem? Então, esse é um aspecto extremamente importante de ser visto. E, por fim, se o valor é lançado a prejuízo. Então, assim, a gente conhece as regras dos bancos, eles não são tão benevolentes assim. Não existe a possibilidade de uma empresa ter um valor lançado a prejuízo sem ter uma restrição no mercado. Tá bom? E aqui eu já até me certifiquei no Banco Central, depois de 5 anos, esse valor também baixa, porque a empresa manda, o banco tem uma classificação diferente, então ele estaria num período de negativação, tá bom? Em que essa negativação ela precisa ser vista, tá bem? Então aqui a coisa. Bom, e aí eu fiz um quadrinho aqui comparativo, né? O que significa? A empresa possui valores aprovados e não utilizados. Sim, poxa, demonstra que ela foi analisada e ela tem crédito disponível no mercado. Não, poxa, não tem crédito disponível? Claro, aqui eu vou olhar o tempo dessa empresa. Se ela está há menos de 6 meses, talvez ninguém deu crédito para ela, você vai ser o primeiro, tá bem? É uma questão da gente conseguir avaliar isso. Mas aqui ao menos você tem informação. Ah,
percentual de operações de crédito sobre faturamento anual. Então, vamos imaginar que se esse percentual é um percentual baixo. Então, assim, faz parte da vida financeira das empresas operar com banco, desde que seja patamares saudáveis. Faz parte, eventualmente, você ir lá e tomar um crédito. Agora, se esse percentual for acima de X, né, 30%, vamos dizer aqui, depende do segmento, depende do tipo de operação e tudo mais, a gente precisa ver se que isso pode realmente ser um ponto de atenção ali no longo prazo. Percentual de cheque especial. Então, não utilizar cheque especial é um sinal muito positivo de boa gestão financeira e uso demasiado desse tipo de endividamento mostra que é um nível de alerta, né? E se for uma grande empresa, uma ação dobrada, um cuidado dobrado, como eu disse, as grandes empresas têm acesso às linhas de crédito mais baratas. Não é possível, não é que não é possível, mas assim, dificilmente a gente vai ver uma empresa de ponta contratando ali um cheque especial, sei lá, 5, 6% ao mês. Não faz sentido isso. Ela tem uma área de tesouraria, né, que vai direcionar isso para operações mais coisas. E se for assim, um dia, ele não vai constar aqui, né? Porque a média não vai te impactar. Por isso que é importante transformar a informação em indicador. E se tem valor acima de 30 dias, então, se ela não tem, ótimo, mostra que ela trabalha com bancos de uma forma, ou de novo, uma boa gestão financeira. E com débito já a partir de 30 dias, já começo a levantar ali as minhas orelhas, né? Ponto de atenção. Bom, tá bom, Mary, eu não tenho acesso a SR. Qual é a outra opção? Bom, aí a gente vai para outros birôs, né? A COD, por exemplo, ela tem um relatório que eu gosto, né? Não é uma questão de gostar, mas é uma questão de, eu acredito, ele tem informações que são bastante interessantes. Então, por exemplo, né, ele vai mostrar aqui a pontualidade de pagamento. Então, se a empresa tem, não apresentou parcelas com vencimento nos últimos 12 meses, então ele vai lá e fala assim: olha, apresentou, ela teve um crédito parcelado e está pagando pontualmente. Ele vai mostrar aqui. Não teve um crédito parcelado, então ele vai ser indefinido, porque ele não está mostrando aqui. Tempo de atraso, ó, não apresenta dívidas vencidas e não pagas. Show, então risco baixo. Endividamento, quantidade de contratos em abertos, no caso aqui vencido. Aqui ainda é risco baixo. Uso de crédito emergencial, risco alto. A empresa utilizou um valor elevado de crédito emergencial. Então, o crédito emergencial é o cheque especial e a conta garantida, que são dívidas de alto custo, né, que uma empresa eventualmente só deveria usar realmente em uma situação de emergência. Né? Eu também fiz aqui um paralelo, por exemplo, você tem uma empresa com uma pontualidade de pagamento, né, baixo, assim, tem pago os compromissos em dia, não tem dívida vencida, isso me mostra um indicador de liquidez, poxa, está gerando caixa, tem capacidade de pagamento. Se ela tem um endividamento baixo, poxa, baixo percentual de endividamento bancário, isso também é bom, tem liquidez e capacidade de pagamento. Então, acabo que eu olho para essa informação da COD com esses olhos. E esse é o tipo de informação que, se você, né, conversar com eles, é possível. Já fiz várias vezes fazer backtest com a sua base. Então, vem cá, eu tenho aqui uma base, uma situação, deixa eu voltar a entender como é que esse tipo de informação é aplicável ao meu negócio e se ele explica parte do meu negócio. Eu deixaria de rejeitar determinado pedido ou se eu tivesse visto isso, eu não teria aprovado um pedido que me deu problema. Então, essa é uma situação que dá para fazer, uma informação que a indústria não usa em demasia e que pode ser algo a acrescentar no processo diário de vocês, tá bem? Bom, para contratar o SR, é preciso contratar, obviamente, esse serviço, né? Não são todos os birôs que têm, alguns têm, assim, mas é tranquilo de contratar essa informação. O cliente precisa autorizar isso. Mas, na verdade, no pedido que vocês preenchem, aquela ficha cadastral, um cliente preenche aquelas letrinhas lá junto com o LGPD, com todas aquelas informações, resolve isso muito bem. Né? Uma informação importante é que os relatórios do SR eles são atualizados sempre no último dia do mês e ele olha os 60 últimos dias. Aí alguém pode falar, mas 60 dias de atraso? Bom, você vai ter aquelas informações. Mas o que é legal aqui é que você não está analisando uma questão muito pontual, né? Você está analisando todo aquele contexto que eu mostrei para vocês, né? Se ele tem crédito aprovado, se ele não tem, se ele teve algum tipo de atraso, se ele não tem, né? Se usa cheque especial, se não usa. A ideia é que isso traga uma maior elasticidade para
para análise. Eu, particularmente, gosto bastante dessa informação. Quando eu trabalhava e era gestora de crédito na Nextel, eu falava sempre para o nosso gerente que a gente queria, meu VP, que eu queria abrir um banco só para poder acessar a SCR. Hoje a gente não precisa mais abrir um banco. Com os CNPJs é possível fazer isso, tomando esses cuidados, contratando. E uma vantagem é que as liminares não atingem o SCR, né? Porque a informação está lá, é uma informação que vem direto da posição de banco, ele não pode, ele deixou de existir. Então, por enquanto, elas não atingem de fato o SCR e também o nível de a quantidade de empresas que usam é pequeno. Então, de novo, não está lá nas liminares. Eu nem acredito, até conversei isso com Elias e ele falou, não, de fato, não tem como chegar, né? O SCR não é um birô, ele é um banco de dados, banco central, enfim, então, em princípio, a gente consegue, essa seria uma forma, tá bom? Bom, gente, indo para a última fase aqui para eu abrir para perguntas, mas ainda tem bastante coisa que talvez exagerei um pouquinho aqui no conteúdo. Bom, e aí eu vou montar os meus fluxos de crédito, né? Com tudo isso que a gente viu, pensa todo esse mapeamento, ah, eu tenho aqui então mais o básico, né? Cliente novo, cliente já existente, se é CNPJ, se não é, e todos os dados do pedido. O que que a gente tem aqui? Cada fluxo na empresa tem que ter um porquê. Aí, porquê, porquê e porquê. Então, por que que é novo e por que que é novo e não? Porque o cliente novo, eu fui lá, medi, identifiquei o seguinte, olha, 14% de todos os nossos pedidos são novos. E pior, quando ele entra novo, aí você me defina novo, né? Com menos de 6 meses de base, por exemplo, o percentual de recebimento dele foi de 92%. Isso faz com que obrigatoriamente eu precise de um fluxo diferenciado para esse cliente novo, porque eu preciso melhorar esse percentual que está muito abaixo dos meus outros, do percentual, né? A média nessa empresa acho que era 98%, acho que era isso. Por outro lado, essa era uma empresa que não tinha fluxo diferenciado, todo mundo entrava na mesma esteira. Então, às vezes, a análise de um pedido novo, ele estava impactando um tempo de resposta de um cliente que tinha 3 anos de base, sendo que um cliente que tem 3 anos de base, que no caso aqui era 30%, que tinha 98,5% de recebimento, era um cara que eu tinha que deixar ele com a melhor experiência possível no processo dele, né? Não basta só eu aprovar, mas tem que aprovar rápido. E às vezes também, dependendo ali da logística, né? A gente tem outras coisas que dependem disso. Por exemplo, tem um cliente que é distribuidor de produtos farmacêuticos e o tempo de análise é diretamente relacionado com a questão logística. Então ele tem que ser muito assertivo e muito rápido para ele otimizar a sua distribuição. Então, por que que tem que ter um novo? Não, por conta disso. Então, de novo, nada na nossa política deve ser feito sem que tenha um porquê, né? Depois, eu tenho então o CNPJ aqui, eu preciso entender que cada item do meu pedido, né, aquelas informações que são usadas como input, eu preciso saber qual que é o histórico disso internamente para eu alinhar isso na minha política. Então, por exemplo, valores e prazos, né? O prazo, mais na frente a gente vai usar essa informação para o limite de crédito, mas o prazo é tão ou até mais importante do que os valores, principalmente numa indústria de serviços recorrentes, porque isso é diretamente relacionado ao ciclo operacional desse cliente. Então, assim, eu preciso medir, eu tenho que saber, por isso, quando entra um pedido com prazo de 90 dias, eu já sei qual é o histórico médio do índice de recebimento dos pedidos com 90 dias. Então, eu preciso saber, talvez, ou eu tenho um fluxo diferente para isso, ou um peso diferente para isso. A mesma forma, a questão do produto ou serviço, né? Eu preciso saber se o nível de relação desse produto ou serviço com a empresa que está comprando, que isso é um sinal claro, isso faz diferença, sim. O vendedor, o canal, também tem que ter isso muito mapeado. Talvez aí processo de gestão de crédito é isso. Cada um daqueles itens que vem no pedido, eu já tenho que saber qual que é o histórico que isso tem dentro da minha base para eu poder criar fluxos otimizados dentro da minha política de crédito. É por isso que um motor de crédito facilita muito a nossa vida, porque às vezes o humano é mais difícil de olhar isso, mas o motor consegue fazer esse processo muito rápido. Por fim, a gente tem esse endereço de entrega, que no caso da indústria ele é fundamental também. Toda vez que o endereço de entrega é diferente do endereço de faturamento, eu preciso tomar um cuidado e olhar, por exemplo, se na minha base eu já tive algum outro problema de endereço de entrega, né?
esse endereço de entrega associado a um outro CNPJ que me deu ou não problema. Então, por isso, o que a gente recomenda na hora de você definir uma política de crédito e parametrizar, né, os itens é seguir esse diagrama, né, o diagrama nosso ali que a gente usa na MPA e que a gente usa nos nossos processos. Então, de um lado, eu tenho avaliar todo esse histórico, então, histórico do contas a receber, levantamento de perfil de pedidos e o estudo das rejeições. As rejeições dizem muito sobre o nosso processo de crédito. É algo como você, gestor, analista de crédito, que está sendo monitorado, monitorar as rejeições vai impedir que alguém venha lá de fora cutucar ou colocar ali um dedo ali no nosso processo, porque você já está fazendo esse processo de manutenção, de busca, né, de explicações para o seu próprio processo. Então, ele te mostra muitas possibilidades de melhoria. Então, monitorar rejeições, ele é fundamental. Eu já fiz uma live só voltada para rejeições, tá? E treinamentos também só voltado para rejeições. Depois, claramente, esse estudo, lógico, se eu estou cortando a base, estou estudando, eu estou olhando o meu passado, né? Não tem jeito, não tem como estudar a base e olhando o futuro. Então, eu preciso ir lá na área comercial e do marketing, entender se essa é a estratégia da empresa que vai ser mantida. Então tá bom, gente. Olha só, estou fazendo um estudo, a gente vai manter aqui. Tem alguma algo que tem algum direcionamento distinto para a gente considerar na questão da nossa política ou dos nossos estudos? A margem dos produtos, né? É muito legal a gente falar de margem na área de crédito, né? Entender isso. Poxa, você não acha que está demais da conta? Não, a gente não acha. Eu até achei que eu tinha um slide aqui que eu não coloquei, que era exemplos, né, daquele estudo dos créditos, das vagas publicadas, em que claramente nas vagas hoje as empresas incluem que a área de crédito ela é responsável por esse monitoramento, que ela é responsável por contribuir na criação de produtos, então ela é responsável de encontrar soluções e a margem pode ser uma saída, por exemplo, para trabalhar com um cliente de maior risco, né? E o gerenciamento da base de clientes. Só depois que eu fiz todo esse estudo, que eu fiz todo esse alinhamento, é que de fato eu vou lá para a minha estrutura de política de crédito. E é esse diagrama também que a gente usa para fazer revisão de política de crédito nos nossos clientes. De que forma que a gente faz isso? Então, vou colocar o método MPA, tá? Que eu vou deixar, quem quiser, como eu disse, ter acesso a esse material, basta solicitar no final, vou deixar o e-mail. Aqui eu tenho o mapeamento do perfil dos clientes, então não tem jeito, eu olho ali para a base, faço uma série de estudos, vou mostrar alguns aqui, para eu definir as regras para análise de crédito. Eu vou ter que voltar nos meus provedores, fazer avaliação com eles, ver se eu estou usando a melhor solução, né? Vou buscar soluções ali para aumentar essa produtividade da área de crédito e cobrança. Uma delas, às vezes, invariavelmente, a gente cai no motor de crédito. Tem motor hoje, gente, para todo tamanho de empresa, para todo tamanho de operação, né? Motores mais básicos, motores mais estruturados, enfim. Tem solução para a indústria, eu já implantei vários. E por último, a régua de cobrança. E aí, a gente segue para o monitoramento da política. E qual que é a graça desse negócio, né? A graça é que cada item dessa política, como eu disse, tem que ter um porquê. Então, primeiro, eu vou definir aqui, ó. Deixa eu voltar. O patamar de risco. Muita empresa não sabe qual é o meu patamar máximo de risco. Não existe risco zero. Então, eu falo assim, tá bom, qual que é o seu percentual de inadimplência? Onde é que as suas rolagens deixam, né, de performar? Às vezes as pessoas não sabem responder isso. Qual que é a meta de inadimplência? Ah, né? Também não sabe definir isso. O que as pessoas fazem é apurar a meta. Então, isso é diferente, né, da gente ter uma meta. Então, dá um exemplo aqui do que seria esse diagnóstico. Então, eu vou ter aqui, ó, total de faturamento, né? Tiro o que está a vencer, deixo aqui só o faturamento que eu já recebi e vou buscar, de acordo com a minha régua de cobrança, o quanto que eu recebi a cada período. Então, esse estudo aqui a gente fez até 180 dias, mas acima de 60, o nível de recebimento era muito baixo. Então, a gente consolidou todo mundo aqui acima de 60 e então a gente identificou o seguinte, o percentual aqui, ó, de todo mundo aqui de emissão, né, de faturamento emitido, estava 99, 99, 99, 99, 97 e 91.
Então, caiu de forma significativa em 2021. Então, a gente foi contratado para entender como é que esse processo estava se comportando, né? O porquê que isso aconteceu desta forma. E o primeiro estudo que a gente fez foi o seguinte, foi o estudo de safra. O que que é safra? O período de entrada daquele cliente. Então, aqui eu tenho o mesmo faturamento, 264 milhões aqui. Por que que aqui está 267? Bom, enfim, 264 milhões aqui, sou uma pessoa louca de tabela, né? Já fui olhar o que aconteceu. 264 milhões aqui, ó, de emissão até 2017, quer dizer, o faturamento que foi emitido. Então, emitiu nota, né? 99, 96, 98. E aqui a data de entrada daqueles clientes. Então, eu coloquei todos os clientes que entraram até 2017, independentemente se eu emiti uma nota para ele em 2021. Estou interessada em saber qual era o processo de crédito que aquele cliente passou ali na entrada. Então, olha só, eu saí de 99 para 98, para 97, para 94, para 90. Ou seja, a cada ano foi caindo a qualidade dos clientes que estavam entrando, ou dos meus processos de crédito, não sei o que aconteceu. O fato é que em 2021 despencou. E se, como eu mostrei lá atrás, cada dia que entra, vai entrando um cliente novo na nossa base, isso vai transformando a nossa base, a partir do momento que cada vez mais eu incluo clientes com esse perfil, a tendência é que esse número médio caia, né? Então, esse é um ponto. Então, aqui análise por safra, né? Só uma diferença assim do quadro. Coloquei aqui as rolagens direitinho. De fato, 2020 e 2021, a gente acabou tendo uma queda significativa em relação aos outros anos. Então, esse é um dos estudos que a gente faz nesse diagnóstico para dar conta dos ajustes da nossa política de crédito, para a gente saber se está tudo alinhado ou se tem oportunidade lá a ser feita. Além de safra, a gente tem que entender os novos versus já existentes, o tempo de fundação, como eu falei, o ramo de atividade, se foi pedido parcelado, em que região, o tipo de empresa, porque cada um desses itens vai ajudar a tomar a decisão para você ver o que é que pode ser feito para equilibrar o aumento do faturamento com a questão da inadimplência. Então, aqui, aquele quadro até que eu mostrei antes, né? 14% dos pedidos e ele tem 92%. O que que eu tenho que fazer aqui? Atuação do crédito. Tem que mudar esse fluxo, tem que rever, eu tenho que rever meu birô, eu tenho que rever o que que eu posso fazer. Não é para eu rejeitar mais, mas é para eu entender o porquê que esse resultado está tão ruim, né? Aqui, ó, até um ano, entre um ano e 3 anos, poxa, o cliente entrou na base, ficou um ano, tá um ano. A cobrança, ela tem que priorizar esse processo, porque a gente, eu já não posso mais rejeitar, né? Tô falando, a gente tem que realmente ser mais contida nessa questão da rejeição. Não tem muito mais espaço para aumentar a rejeição. Então, eu tenho que fazer essa segmentação e dividir as ações. E aqui, por mais de 3 anos, eu tenho que focar em relacionamento e principalmente manter esse cliente na base. Aqui a gente fez até um trabalho em cima de nativos e tudo mais, né? Porque às vezes a gente está correndo atrás de um cliente novo que tem maior risco e tem um cliente ativo, inativo, com um bom processo de crédito. Inclusive, isso os birôs também podem fazer para vocês. Me mostra a posição atual desses clientes inativos, para que isso volte para a mesa, né? Isso é bem legal. E aí a gente vai, né? Tempo de fundação, tudo vai ter uma resposta, né? Eu até mostrei lá atrás. Isso vai fazer com que a minha política de crédito ela seja mais cirúrgica. Porque um dos grandes problemas é fecha tudo, abre tudo. Não é assim, né? A gente tem que ir lá mergulhar para entender, tá bom. Olha só, eu vou lá, né, separando cada um daqueles segmentos para eu entender como é que eu posso trabalhar com esses clientes. Esta empresa, por exemplo, de todos os problemas que ela tinha, mesmo aquela questão dos pedidos com menos de 6 meses, a parte mais grave dela estava aqui, né, nos pedidos parcelados. O que que acontece? Toda vez que a gente vende para uma empresa, eu preciso entender o ciclo operacional dela, né, de quem que ela compra e que prazo ela paga, né? Se ela estoque, para quem ela vende e com que prazo ela recebe. A gente destaca bem isso num outro curso que a gente tem de análise de PJ, né? Que essa semana também começa um amanhã. Então, isso é fundamental para a gente poder decidir. Então, essa empresa aqui, boa parte daquelas empresas que têm constituídas, acontecia exatamente isso. Era uma loja, né, de suplementos, então a empresa ela abria a loja, era um espaço pequeno no shopping, né?
e 90% das vendas eram com cartão, então esse valor era antecipado e vinha no caixa, só que esse pedido era parcelado. Então ele pegou o primeiro pedido, vamos imaginar R$ 1.000, parcelou em 3 parcelas, encheu as gôndolas, vendeu isso rapidamente, foi lá e comprou outro pedido, parcelou. Mesmo que isso esteja dentro do limite, esse processo vai dar ruim. Por quê? Eu falo, dinheiro não tem carimbo. Porém, eu preciso viabilizar que esse valor do pedido seja pago com aquelas vendas. Então, aqui, o melhor cenário seria ter parcelado a venda. Tá bom, eu te vendo 1.000, você paga, ou te vendo 300, você paga, depois você compra mais, porque isso fez com que essas empresas entrassem num loop e elas acabaram gerando uma inadimplência. E isso acontece em vários segmentos. Dá outro exemplo, uma indústria têxtil, quando ela resolveu sair do atacado e ir para o varejo. Ter dado o mesmo prazo para o varejo em relação ao atacado, quase levou a empresa também à falência. Então, a questão do prazo, ele é ali fundamental, né? A gente procura, se o prazo ele só é compatível quando essa empresa também vende a prazo, ou seja, esse ciclo operacional está alinhado, né? Agora aqui do outro lado não faz sentido, né? Ela compra de mim parcelado, mas ela recebe à vista. Então isso invariavelmente vai me dar um problema. Tá bom? Então aqui foi até a gente fez, ó, quando eu fui lá na minha base, busquei aquela informação. Então quando eu for defender isso no comercial, tem números fazer isso, ó. Olha o meu nível de risco aqui em relação às parcelas, de 6 parcelas em relação a uma ou a duas, né? Então não fazia sentido isso, né? Aqui é só um cálculo de risco que eu faço, né? A proporção. Tudo que eu meço dentro desses grupos, eu sempre meço com relação percentual em aberto até 60 dias versus o faturamento. Só para a gente sempre ver o peso dessas duas informações, né? E aí você fala assim, Mary, poxa, mas eu não tenho como fazer isso, a minha base não é muito boa. Aí, gente, não tem jeito, a gente tem que pedir ajuda para os universitários, no caso, para o pessoal dos birôs mesmo, eles podem ajudar bastante a gente, ó. Vamos ver outro cliente aqui. Esse aqui era a forma como ele categorizava. Limite de crédito, né? A maior parte dos clientes estavam aqui abaixo de 10.000, 16% do faturamento, tinha 2,31% de inadimplência, né? E 55% da base. E interessante que a cobrança aqui, toda vez que ela começava a cobrar, ela cobrava daqui, ó, de cima para baixo. Porque esses clientes eram tão pulverizados que eles não apareciam aqui, né? E aí o que a gente fez? Nós mandamos toda essa base para um birô e ele fez lá, aí volta na data, né, de aprovação e tudo mais, tem uma técnica para fazer isso, e ele me mostrou o seguinte, fez uma nova redistribuição de perfil de cliente, porque aqui, ó, a regra de menos de 10.000 era para cliente novo. O cliente entrava, ganhava menos de 10.000. Era uma regra interna. E aí o birô falou, não, tem cliente que pode ter mais limites, tem cliente que tem que ter menos limites. Então ele foi lá, mostrou o que ele propunha, né, de limite, faturamento e score. A gente colocou tudo isso no banco de dados e a gente chegou nesse resultado. Olha só que legal. Os clientes com score nessa primeira faixa, que eram 2.000, foram vendidos para eles 66 milhões, né? E já tinha 2 milhões e 700 em aberto, um percentual de 91 com 30 dias ou 93. O que é mais legal? Esse grupo respondia sozinho por 48% das perdas. Então, quando a gente foi montar a política de crédito aqui, a gente viu o seguinte: 1.500 clientes, acho que foi isso, né, que eu coloquei aqui, isso. A gente teve que, eram 12, 11, quase 12, né? A gente teve que reduzir o limite ou mudar a forma de venda. Para todos os outros, a gente teve uma oportunidade de melhorar, né? Olha só, os clientes aqui. Lembra que eu falo, ó, 1%, olha como ele pode ser distribuído. Ah, eu só tenho 1% de inadimplência. Gente, tem oportunidade. Porque se abrir e quebrar, você vai encontrar cliente que tem 4 e cliente que tem 0,3, que está equilibrando esta conta. Isso daqui é batata, não tem uma ver. O poder da estatística, né? Ele mostra isso. E esse foi um modelo que deu bastante aderência. Às vezes não dá, tá? E aí só mostra que você tem que buscar outro ou refazer a informação com o Biru, tá bom? Nossa,
sobrar quase nada. Bom, gente, conclusão, então. Acho que esse mergulho no contas a receber, né, para compreender esse perfil de cliente, fazer todas essas análises, tipo, safra, aporte, score, tempo de fundação e outros, né, que sejam pertinentes à operação. Então, se você é uma operação ali de indústria têxtil, indústria alimentícia, talvez faz sentido, né, os segmentos dos produtos de vocês para entender e fazer esse mergulho. Enriquecer os dados, fundamental para a gente poder contar com outras informações além daquelas que você já tem, né? Para não ser mais do mesmo. E fundamental investir em tecnologia e em treinamentos, né? E por fim, como é que a MPA pode ajudar cada um de vocês? A gente ajuda aqui nessas três, nesses três braços, né? Nesses três itens, né? Ou contribuindo para automatizar o fluxo de análise de crédito, seu fluxo de análise de crédito, treinamento das pessoas, né? A gente tem alguns treinamentos, tem online e tem online, tem presencial, online gravado e online ao vivo, e consultoria e implementação de política de crédito. Inclusive, em relação a pessoas, hoje, né, a gente começa o nosso curso de análise de balanço e amanhã, ao vivo, também o curso de pessoa jurídica. E, gente, acabei aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês, para eu poder parar e ficar aberta aqui a perguntas de vocês, a observações, comentários, o que for que vocês, enfim, o que que vocês acharam, feedback, informação. Vamos lá, um de cada vez, tá, Pato? Deixa eu ver se tem comentários aqui já que eu posso responder. Caroline, pode falar. Tem que abrir o microfone. Isso. Alcimere, deixa eu te perguntar, você tem um índice que você costuma ver de inadimplência nas indústrias aceitável? Porque hoje, assim, a gente vê que cada empresa define o seu, de acordo com a sua política, de acordo com o É, cenário que está. Mas a gente sabe, por exemplo, que para instituições financeiras, quando eles vão analisar o nosso crédito, por exemplo, eles avaliam em quantos por cento estão a nossa inadimplência. Você sim. costuma ver um número, assim, mais com frequência, né? Comentam com frequência contigo sobre isso? Por exemplo, algumas instituições comentaram comigo até de 4 a 5% aceitável. Não, assim, na verdade, Caroline, geralmente as empresas chegam até mim, em termos de média, tá sempre ali em torno de um ponto alguma coisa. É, olha, eu acho que só se eu puxar aqui dois, não teve acho que nenhuma empresa que passou de três, na média. Esse é o ponto. O problema todo é quando a gente mergulha, e aí sim eu encontro clientes com sete, não clientes, grupos de clientes com 7, com 8, com 0,3. E o que eu digo para as empresas é, se ela continuar crescendo ou mantendo os mesmos processos para esses clientes que têm 7 ou 8, lógico que no longo prazo isso vai se comprometer. Então, esse é um grande problema. Não, não tem, e depende muito isso da margem, depende do segmento de atuação. Então, assim, tem empresas que realmente comportam trabalhar com 5, se ela tem uma margem maior, né, se ela trabalha no segmento de mais risco, isso faz parte, então tá bom, a gente vai trabalhar com 5. Então, essa é uma decisão que vai depender muito mesmo de cada empresa. Mas se me perguntar uma média, me apertar a fala, vou te falar 2, tá bom? Entendi. E a outra coisa também é o prazo, né? Define a inadimplência. O prazo, sei lá, 60 dias. Vamos dizer, a partir de 60 dias. Porque atraso, gente, atraso já faz parte, né? Atraso a gente. Mas 60 dias aí já é mais complexo mesmo. Obrigada. Não. Mary, sobre os provedores, né, de SCR, Hum, existe, são homologados, o Banco Central tem essa uhum, informação lá, quem são os provedores homologados, onde que a gente pode obter essa informação? Até mandei um Google aqui na hora que você comentou, né, é, eu ainda não não vi. detalhei aqui. Uhum, Sim, obrigado. eles são homologados, inclusive tem uma empresa que a gente conhece, né, que trabalha com isso, e é interessante, assim, porque eles são auditados, inclusive, pelo Banco Central. Então, por isso, assim, aquela obrigatoriedade de você colocar a informação no, no,
no seu formulário, né, para que o cliente tenha ciência, porque eventualmente o Banco Central acessa, e aí então, vai lá, uma MPA, por exemplo, utilizou. Então esse birô vai falar, MPA, eu preciso da aprovação desse cliente porque o Banco Central me pediu. Então, assim, é dessa forma, tá bom? Então, sim, é homologado e o Banco Central havia prometido, né, de fazer liberar esse processo de deixar ainda mais passível de ser utilizado, mas eu não encontrei, só encontrei esses birôs. Acho que eu tenho de pronto dois, né, que poderiam fornecer essa informação assim rapidamente. Joia, obrigado. Né. Mais alguém? São comentários? Vamos lá. Sei que foi muita informação, né? A pessoa falando aqui, eu falei 1 hora e 53 minutos. Coloquei aqui para gravar. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Só para eu compartilhar aqui com vocês os dados que eu tirei aqui que estão, né? Embora acho que quase todos vocês eram do LinkedIn, já tem lá meu acesso, mas esses são os nossos contatos, né? Caso vocês queiram informações sobre, primeiro, que queiram acesso a esse material, né? Eu posso salvar em PDF e mandar para vocês. Se vocês quiserem algum tipo de informação adicional, basta mandar um e-mail para a gente, um contato, porque eu respondo para vocês ali prontamente, né? E no nosso WhatsApp. Já vou parar de gravar aqui.